Bom dia, hoje são 29 de agosto de 2017, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Com este, o 11º vídeo sobre o livro de Norman Geisler. Aqui está. Norman Geisler. Este livro aqui, com o título Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, foi escrito por Norman Geisler e Thomas Howe. O Norman Geisler, os dois são norte-americanos, vivos e muito vivos. Eles moram nos Estados Unidos, da América do Norte. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia, e o Thomas Howe é mestre em religião. Os dois são cristãos evangélicos, fundamentalistas, né? Que interpretam a Bíblia ao pé da letra, não é isso? E que criam aí fantasias inúmeras. Muito bem, este livro aqui, estou fazendo uma série de vídeos sobre ele em razão do outro cristão fundamentalista brasileiro, o Gilberto Santos, que tem um canal no YouTube, Canal Cristão Contemporâneo. O Gilberto Santos também é um cristão fundamentalista, né? Vive no mundo da lua. E pois ele adora este livro aqui, ó. Ele adora. E estou mostrando aqui de forma fácil, clara e incontestável que livros assim, evangélicos, com apologética cristã, isso aqui só leva as pessoas ao erro e ao riso. Isso aqui não é um ponto de vista de um ateu como eu, não. É a lógica, é o normal. E estou aqui mostrando facilmente, não é? Vamos agora a mais uma aberração que está aqui neste livro, né? E aqui vamos colocar novamente a questão da onisciência do Deus hebreu. Quando alguém fala a palavra Deus, eu sempre faço aqui questão de explicar isso. Quando alguém fala acerca da palavra Deus, Deus é uma coisa vazia, não quer dizer nada. É preciso que a pessoa especifique a que divindade ela quer que a gente se refira. É assim que se resolve o problema. Porque Deus é nome genérico, não quer dizer nada. Porque são muitos deuses, né? O homem cria muitos deuses. O Deus hebreu, o nome já diz, hebreu. Deus hebreu. Não era um Deus egípcio, não era um Deus fenício, não era um Deus hindu, não era um Deus grego. Era o Deus dos hebreus. Muito bem. O homem, desde a pré-história, o homem sempre criou deuses, né? À sua maneira, conforme sua cultura. Não é isso? Pois bem. Então, quando o homem cria um Deus, por exemplo, ele projeta nesse Deus, nessa entidade imaginária, nesse ser imaginário, o homem projeta nele suas características. É por isso que os deuses são diferentes em sociedades diferentes. Muito bem. Então, as características de um povo serão projetadas na entidade criada, no Deus criado, não é? Por exemplo, o povo hebreu. O povo hebreu, que é o povo da Bíblia, o povo hebreu era um povo nômade. Quando criou seu Deus, esse Deus passou a ser nômade. O povo hebreu era um povo que vivia numa época de violência. Era um povo também violento. Logo, ao criar seu Deus, criou um Deus também violento. O povo hebreu, a exemplo dos outros povos daquela época, era um povo intolerante. Não aceitava crença em deuses estranhos.
Pois bem, já que o povo hebreu era um povo intolerante, ciumento, ao criar seu Deus, esse Deus também absorveu essa qualidade do povo, não é? No caso aí, essa característica de seu povo, a intolerância. Daí um Deus intolerante. E por aí vai. É fácil ver que o homem cria deuses conforme sua cultura. Muito bem. Além dessas características que os deuses absorvem do povo que os cria, além disso, os deuses têm características que não são inerentes ao homem. E quais são essas características que apenas são específicas dos deuses e que não estão no gênero humano? São três, não é? Que a gente conhece. É a onisciência, a onipresença e a onipotência, não é? Só os deuses criados pela imaginação humana, só os deuses é que são oniscientes. Eles sabem tudo. Eles sabem o que vai acontecer daqui a 40 bilhões de anos, nessa imaginação religiosa. Só os deuses são onipotentes. Eles podem tudo. Eles têm capacidade para tudo. E só os deuses também são onipresentes. Estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o homem, quando cria deuses, coloca essas três características, onisciência, onipresença e onipotência, nesses deuses. E além disso, coloca também suas características próprias. Bem entendido? Você entendeu, não é? Muito bem. Então, quando o povo hebreu, o povo da Bíblia, criou seu Deus, e vários deuses, né? Mas aí o destaque para o Deus Javé. Quando o povo hebreu criou o Deus Javé, o povo hebreu colocou nesse Deus Javé essas características, as próprias dos deuses: onisciência, onipresença e onipotência. Além disso, um Deus violento, um Deus nômade, um Deus tribal, um Deus intolerante, um Deus guerreiro, etc. Entendeu? Muito bem. Ao escrever sua história, ali recheada com o teor religioso, o povo hebreu escreveu o que está aqui na Bíblia, não é? Lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também lá o povo judeu no Novo Testamento. Ao escrever ali, quando você pega a Bíblia cristã, por exemplo, você vê ali as narrativas, né? Recheadas de lendas, mitos, alegorias, hipérboles, não é isso? E erros de toda espécie, porque eles não tinham a capacidade que nós temos hoje. Então, exigir conhecimento profundo dos hebreus é um absurdo. Só mesmo líderes religiosos para enganarem os fiéis. Muito bem. Então, quando você pega a Bíblia, logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no primeiro versículo, né? Criou Deus, né? Todas as coisas ali, naquele primeiro versículo de Gênesis, ali a qualidade do Deus já cai por terra. E ali o Deus Elohim, que na verdade seriam deuses no plural. Colocaram na Bíblia singular, Deus. Mas ali Elohim são deuses. Muito bem. Então ali no primeiro versículo da Bíblia, ali o Deus já perde sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Ele já perde logo ali. E em toda a Bíblia, nas narrativas bíblicas, o Deus perde sempre sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência. E por que acontece isso? Porque é criado pelo povo hebreu, e o povo hebreu, ao narrar ali suas fantasias, né, seus problemas, seus anseios, esse povo, ao narrar aquelas historinhas que a gente vê na Bíblia, a gente vê facilmente que eles não estavam preocupados em manter a onisciência do Deus, nem a onipresença e nem a
onipotência. É por isso que o Deus Javé, na própria Bíblia, ele perde sua onisciência, sua onipotência e sua onipresença. O problema das pessoas que acreditam na Bíblia piamente, literalmente, é porque essas pessoas estão dentro de uma crença religiosa. E a crença religiosa cega o homem, como já dizia Sigmund Freud, não é? Isso há quase um século. A religião, ela é uma neurose obsessiva. Então, a pessoa religiosa, ela quer manter sua fantasia. É por isso que ela deturpa os textos que estão na Bíblia, que mostram facilmente que o Deus hebreu perde sua onisciência, sua onipotência e sua onipresença. E aqui é mais um exemplo. O Norman Geisler leva as pessoas ao erro aqui em mais uma parte do seu livro, mostrando aqui, tentando segurar que o Deus é onisciente. E aqui o Deus dos cristãos, ele perde a onisciência. Vamos ver isso aqui agora, tudo bem? Então vamos aqui ao quadro. Aqui vamos falar sobre o arrependimento do Deus hebreu. O que está escrito aqui, Gênesis, né? Problema e solução, isto aqui é do Norman Geisler, que está aí no livro, né? Da página 46. Ele escreve isto aqui, sobre a insatisfação do Deus hebreu, não é? Diante da raça humana. Veja aí, vamos ver isso aqui daqui a pouco. Vamos para cá inicialmente. Na página 10 do livro, o Norman Geisler escreve assim, ó. Este livro, que é o livro aqui, não é? Dele. Este livro é fruto de mais de 40 anos de esforços no sentido de compreender a Bíblia e de responder àqueles que poderiam debilitar a fé na eterna palavra de Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia e encontrar uma dificuldade, procure o versículo e observe o comentário feito a respeito dele neste livro. Muito bem. O Norman Geisler está dizendo aí que para escrever este livro aqui, ó, que o Gilberto Santos adora, o Norman Geisler está dizendo que gastou 40 anos de esforços. Você entendeu o que o Norman Geisler está dizendo? Não ria, por favor, Edson Martins, não ria, rapaz. Bebedouro, não fique rindo, cara. Ou Garrote Mix Matter. Por que ficar rindo aí, cara? O Norman Geisler, doutor em teologia, cristão fundamentalista, está dizendo que gastou aí 40 anos de um esforço tremendo para escrever o que eu estou mostrando aqui em vários vídeos. É inacreditável, não é? Ele gastou 40 anos para escrever isso aí. E ele diz aqui que quando uma pessoa estiver lendo a Bíblia e encontrar uma dificuldade para entender o versículo, essa pessoa deve procurar o livro dele e ali tirar a dúvida. Não ria, por favor, não ria. Mas isso é a verdade. Que livros evangélicos são livros de fantasia, principalmente livros evangélicos. E aqui está o exemplo. O cara gastou 40 anos para escrever o que está aqui no livro dele, que é motivo de gozação, de riso. E não estou deturpando o que ele escreve aqui. Estou colocando ipsis literis, fielmente, transcrevendo para o quadro, fielmente, o que está escrito no livro. É inacreditável, não é? Mas essa é a verdade. Por isso, Sigmund Freud dizia que a religião é uma neurose obsessiva da humanidade. E aí está o exemplo. Muito bem. Então, vamos agora aqui ao problema. O Norman Geisler, na página 46, escreve assim:
Gênesis capítulo 6, versículo 6. Porque Deus estava insatisfeito com o que ele tinha feito. Por quê? Aqui é o seguinte, vou explicar. É porque, pegando a lenda bíblica, Adão e Eva, Jardim do Éden, não é isso? E aqui, com aquele mito da criação, porque na Bíblia são dois relatos diferentes e contraditórios, né? Sobre a criação de todas as coisas. O primeiro relato está em Gênesis, capítulo 1, e o segundo relato está em Gênesis, capítulo 2. Ali, pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, escreveram ali aqueles relatos, e nada de Moisés. Quando alguém fala que Moisés escreveu Gênesis, isso aí é uma grande mentira, é apenas tradição, tá? Então, muito bem. Então, ali são dois relatos diferentes. No primeiro relato, a divindade é tratada por Elohim, deuses. E no segundo relato, a entidade é tratada por Javé, Deus Jeová, Javé. Muito bem. Então ali, no relato de Gênesis, nós temos ali no segundo relato, né, ou melhor dizendo, no primeiro relato de Gênesis, você tem ali a criação do macho e fêmea, né? Animais irracionais e seres humanos, não é isso? O ser humano, macho e fêmea. Muito bem. Você vê ali no primeiro relato que sempre quando na lenda bíblica a divindade faz alguma coisa, você vê lá que diz assim: e tudo era bom, e tudo era muito bom, e tudo era muito bom. Deus fazia a luz e tudo era muito bom. Deus fazia os animais irracionais e tudo era muito bom. Deus fazia o sol e tudo era muito bom. E era muito bom. Deus fazia a lua e era muito bom. Deus fez o homem e era muito bom. Então você vê essa expressão aí de acordo com a criação, né? Nessa lenda bíblica. E a entidade aí, o Deus hebreu, ficou feliz com sua própria criação. Não é isso? Vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Só que mais tarde, o Deus hebreu, que estava feliz com sua criação, resolveu se arrepender de tudo que havia criado. Ele mesmo diz que eu me arrependo de os haver feito. Ou seja, o próprio Deus aí arrependido pelo que fez no passado. Ou seja, o Deus aí perde a sua onisciência facilmente. Quando ele estava fazendo as coisas, tudo era bom, mas ele jamais imaginava que aquilo ali que era bom iria ficar ruim, a ponto de levá-lo a destruir tudo o que havia feito. Você entendeu? Então o Norman Geisler vai aqui mais uma vez enganar um leitor bobo, tentando dizer que aí não é questão de onisciência. Aqui ele tenta enganar o leitor bobo, claro. Então vamos aqui. O Norman Geisler bota o problema assim. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus estava plenamente satisfeito com o que acabara de fazer, não é isso? Declarando que tudo, era muito bom. Mas em Gênesis capítulo 6, ele declara, ele quem? Deus. Deus declara que se arrependeu de ter feito o homem na terra. Arrependimento, não é isso? Muito bem. Como estas duas afirmações podem ser verdadeiras? É porque o que está na lenda de Gênesis derruba, mais uma vez, a onisciência do Deus hebreu. O Deus hebreu não sabia o que iria acontecer daqui a um segundo, tanto que se arrependeu de sua própria criação. Então aqui o Norman Geisler tenta enganar aqui o leitor bobo, dizendo aqui que Deus é onisciente. Veja aqui. Solução. Ele apresenta aqui a solução para o problema, tá? Esse problema aqui, de que Deus estava muito feliz ao fazer o homem e as coisas, e depois Deus se arrependeu de fazer o homem, de ter feito o homem e as coisas. Então vamos aqui, solução do Norman Geisler. Estes versículos, veja aí, estes versículos, quais versículos? Os versículos aqui, de Gênesis, 31,
Gênesis capítulo 1, versículo 31. Estes versículos se referem à humanidade em tempos diferentes e sob diferentes condições, correto? Também aqui o versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis. Muito bem. O primeiro enfoca os seres humanos em seu estado original de criação. O segundo refere-se à humanidade depois da queda e logo antes do dilúvio. Deus se agradou com o que criou. Veja aí, Deus se agradou com o que criou, mas não teve prazer algum com o que o pecado fez em sua perfeita criação. Então você vê aqui que o Norman Geisler não escreveu nada sobre o problema da onisciência do Deus hebreu. Aqui ele encheu apenas linguiça. Um leitor bobo lê isso aqui e cai na conversa do Norman Geisler. Aqui ele não diz nada. O que ele diz aqui? Que no primeiro versículo, quando ali na lenda bíblica o Deus hebreu faz todas as coisas e o homem e a mulher, ele quer dizer aqui que ali era no estado original. Todo mundo ali era maravilhoso, sem problema nenhum, sem pecado algum e obra perfeita. Só que depois entrou o pecado e aí o homem pecou e aí estragou toda a criação do Deus hebreu. É o que ele quer dizer aqui. Um leitor bobo vai cair facilmente na conversa dele. Isso aqui nada tem a ver com a questão posta lá na pergunta. A questão aqui, o problema é, ora, se o Deus hebreu, no relato lendário bíblico, era onisciente, sabia o que iria acontecer em milésimo de segundo, ele não teria ficado feliz ao fazer todas as coisas e também ao fazer o homem e a mulher. Ele não teria ficado feliz se soubesse que no futuro o homem iria aqui estragar tudo. Então, o Deus hebreu, ao criar Adão, na lenda bíblica, ao criar Eva, ficou muito feliz. E por quê? Porque ele não sabia que o Adão e a Eva iriam estragar tudo. Porque se soubesse, é óbvio que o Deus hebreu teria preferido ficar sozinho, já que ele estava sozinho. Você entendeu? Então, essa lenda bíblica de Adão e Eva, e depois do destruição por dilúvio, outra lenda, né? Pois bem, essas lendas infantis e ingênuas da Bíblia, quando o hebreu escreveu isso aqui, o escriba hebreu, ele não tinha o objetivo de levar isso aqui a sério. Eles iam escrevendo suas fantasias. O problema é que religiosos transformam isso aqui como se fosse um fato real. E aí é que caem do cavalo, porque tudo isso aqui é fantasia. Muito bem, então vamos aqui. Então você vê aqui que o Norman Geisler não diz nada. Ele apenas diz aqui que o que está em Gênesis, na criação lá, em que a divindade fica feliz com o que criou, isso aí é estado original. E que depois já é o pecado aí atrapalhando o homem e a mulher. E aí é que Deus se arrependeu. Ora, Deus se arrependeu depois porque ele não tinha a onisciência, ele não tinha o conhecimento de que o homem e a mulher iriam estragar tudo. Muito bem. Então, isso aqui, o Norman, ele deixa de fora. Ele engana o leitor bobo, como sempre. Então, vamos aqui. Arrependimento. É o que eu disse, não é, gente? Quando o homem cria deuses, coloca nos deuses, além daquelas capacidades, daquelas características que são próprias dos deuses, o homem coloca também suas características. É por isso que o Deus hebreu, na Bíblia, ele é um Deus violento, porque o povo que o criou era um povo violento. O Deus na Bíblia era um Deus nômade, o povo que o criou era nômade. O Deus da Bíblia era um Deus intolerante, que não aceitava adoração a outros deuses,
porque o povo hebreu que o criou era um povo intolerante também. Muito bem, já que o ser humano é o único animal que se arrepende, não é? O ser humano é o único animal que se arrepende. Quando a gente fala em arrependimento, só o ser humano se arrepende. Pois bem, aqui nessa lenda bíblica, o escriba hebreu colocou também essa característica que é própria do homem, colocou aqui também no Deus hebreu. Você entendeu? A verdade é, o Deus hebreu se arrependeu aqui porque o povo hebreu que o criou colocou nele também o arrependimento, pouco importando se a onisciência do Deus hebreu iria cair, como ela cai aqui, a onisciência, né? Então o povo hebreu escreveu isso aqui de forma inocente. Não foi para enganar alguém. Ele colocou isso aqui porque tudo isso aqui são escritos ingênuos, infantis. Espertalhão é aquele que tenta dar a esses textos bíblicos um ar de racionalidade. Não. O Deus hebreu se arrependeu não só aqui, antes da lenda do dilúvio, como ele se arrependeu e se arrepende em quase toda a Bíblia. Muito depois do dilúvio, depois eu fazia aqui uma série de vídeos mostrando os arrependimentos do Deus hebreu, até mesmo depois daqui. Correto? Então, muito bem. Então, vamos aqui. Somente o homem se arrepende. O homem, isso aí, macho e fêmea, é o único animal que se arrepende. Arrependimento só diz respeito ao gênero humano. Um cachorro não se arrepende, um jumento não se arrepende, uma cobra não se arrepende, somente o homem. Correto? Somente o homem, veja aqui, somente o homem fica insatisfeito, com algo que faz, porque não é onisciente. Ou seja, o homem, quando faz alguma coisa, ele pode, no futuro, se arrepender de ter feito aquela coisa. Por quê? Porque, como ele não é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, a 1 milésimo de segundo, então ele pode se arrepender do que faz hoje. Você entendeu? Apenas o homem se arrepende. Deuses criados pelo homem, na imaginação do homem, deuses, voltam aqui a encaixar essa característica humana, arrependimento, e os deuses também se arrependem. Aqui o Deus hebreu se arrependeu da própria criação, porque ele não visualizava o que iria acontecer depois. Isso aí é em toda a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui. Veja, um exemplo bom, Santos Dumont. O brasileiro Santos Dumont. Aí o pai da aviação. Pouco importa aqui se o Santos Dumont foi o pioneiro ou não. Isso não importa. O que importa é que ele aqui é considerado o pai da aviação, não é? Botou aí um aparelho pesadíssimo, né, no ar, o avião. Aqui está. Muito bem. Santos Dumont é um homem, não é isso? Foi um homem, um ser humano brasileiro, não é? Muito bem. Quando ele aqui conseguiu realizar o sonho dele, ou seja, conseguiu colocar aqui um aparelho pesado no ar, suspenso, se locomovendo, o avião, o Santos Dumont ficou muito feliz. Ele estava muito feliz com essa sua criação, o avião, correto? Muito bem. Só que Santos Dumont, como é um ser humano, ele não era onisciente, não era. Ele não sabia o que iria acontecer a 1 milésimo de segundo, a 1 minuto, quanto mais anos, não é? Décadas, não é isso? Muito bem. Então, ao fazer o avião, ele ficou muito feliz. Só que, muito tempo depois, aquela criação de Santos Dumont, o avião, foi utilizada em guerras. E logo na Primeira Guerra Mundial, em 1914. O avião, aquilo que o Santos Dumont havia aqui criado, a criação dele, o avião foi utilizado em guerras, matando ali
jogando bombas em várias pessoas lá embaixo. Não é isso? Ou seja, a criação dele foi utilizada para matar pessoas. Pois bem, quando o avião aqui começou a ser usado em guerras, e aqui da Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont ficou muito triste com sua criação. Veja aí, ele ficou aqui infeliz e ele se arrependeu de ter aí inventado o avião, uma hipótese, né? Colocar um aparelho mais pesado no ar. O Santos Dumont, quando viu que os aviões estavam ali eram utilizados para matar seres humanos em guerras, ele se arrependeu de sua própria criação. Aqui é válido, por quê? Porque o ser humano Santos Dumont não era onisciente. Se aqui, ao inventar o avião, se o Santos Dumont, aqui, nesse momento, antes de inventar o avião, ele percebesse que aquela criação dele poderia, no futuro, ser utilizada em guerras, ele não teria feito o avião. Ele teria ficado aqui, paradinho, tranquilo. Então, ele se arrependeu porque ele não era onisciente. Correto? Então vamos aqui. Na Bíblia, vamos pegar aqui Gênesis capítulo 1, 31. Diz assim: viu Deus tudo quanto fizera. Veja aí. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, na lenda de Gênesis, no primeiro relato da Bíblia, que aqui está, você pode ver que aquilo que Deus fazia aqui, ele achava muito bom. Sempre assim, era muito bom, era muito bom, era muito bom, até o final, não é? Muito bem. Só que, tempos depois, muitos tempos aí depois, temos Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz assim: então, olha aqui, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Outro erro aqui, coração, mas isso aí é para outro vídeo. Então você vê aqui, que, olha aqui, o Deus aqui fazendo tudo, igual ao Santos Dumont, Deus aqui fazendo tudo, e ficou muito feliz com suas criações. Santos Dumont também ficou muito feliz com sua criação, o avião. Só que depois, veja aqui, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus aqui se arrependeu de ter feito o homem na terra. Deus aqui se arrependeu. Por quê? Porque ele não era onisciente. Ele não previu que tudo o que ele criou iria dar por água abaixo. Deus aqui se arrependeu de sua própria criação. E Santos Dumont também se arrependeu de sua própria criação, o avião, porque ele foi utilizado em guerra. E o Deus aqui se arrependeu de ter feito o homem, aqui em destaque, porque o homem aqui estragou tudo. E Deus aqui não esperava isso. Daí o arrependimento dele em ter feito todas as coisas. Então você vê de forma fácil aqui que o Deus da Bíblia, ele perde sua onisciência. Quando estava fazendo tudo, ele não percebeu que no futuro tudo aquilo iria dar por água abaixo. Se tivesse percebido, ele não teria feito nada. Estaria sozinho hoje, na lenda bíblica. E Santos Dumont também, se tivesse percebido que aquela criação dele, o avião, iria ser utilizada em guerra, ele não teria feito o avião. E o Deus aqui não teria feito nada para se arrepender depois. Entendeu? Então vou mostrar aqui agora, em outra página, que o Deus da Bíblia se arrepende em toda a Bíblia. Por quê? Porque ele não era um Deus onisciente nas lendas bíblicas. E vamos aqui agora a outra parte. Vamos aqui. Veja este outro quadro aqui. Veja. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, correto? Vamos lá. Está escrito assim. Veja aí.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Veja aí. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei, não ria, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Vou repetir. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muito bem. E o 8º aqui, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Você vê isso aqui, gente? Isso aqui é o que eu digo. O escriba hebreu, quando escreveu essa fantasia aqui, esses relatos lendários, ingênuos, infantis, o objetivo do escriba hebreu era escrever livremente, pouco importando se sua escrita iria derrubar a onisciência do Deus, a onipotência e a onipresença. Ele não estava preocupado com isso. Eles escreviam suas fantasias livremente. Só que, se você for levar isso aqui a sério, isso aqui é uma piada, não pode ser assim. E é o que faz o Norman Geisler, para tentar defender aí sua crença religiosa, que é pura fantasia, ilusão. Você vê aqui os absurdos, olha, vamos lá, só para você entender. Muito bem, você vê aqui que o Deus hebreu se arrependeu de ter feito o homem na face da terra, não é isso? Por quê? Veja aí, porque o homem, de acordo aí com o Norman Geisler, o homem, você vê, é um animal consciente, não é isso? Que estragou aí a criação do Deus, não é isso? O homem, né? Com suas ações na terra. A terra ficou violenta, imagine. Violenta por causa do homem. E aí, apenas por causa do homem, veja, o homem, na lenda bíblica, nessa infantilidade aqui, o homem foi a causa, foi a razão pela qual o Deus hebreu resolveu aí destruir o homem e outras coisas mais. O homem foi a causa, o homem, não é? Aqui, ó. Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, não é isso? Muito bem. Ora, não ria. Se aqui o homem foi o motivo do arrependimento do Deus hebreu, então o Deus hebreu, aqui na lenda bíblica, teria aqui exterminado o homem da face da terra. E o próprio Deus aqui diz, ó, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Escute aí. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja a loucura que está aqui. Ora, o homem é um animal, o homem é um animal racional, não é isso? Ele usa sua razão, não é? Pois bem, se o homem aqui foi o único culpado, só o homem é que deveria desaparecer da face da terra, não é isso? Só o homem é que deveria aqui ser punido, não é? Ninguém vai punir as aves, ninguém vai punir uma galinha, isso é loucura. Matar uma galinha com raiva dela, isso é loucura. Matar um cachorrinho, eu tenho aqui em casa uma cadela. Essa cadela minha aqui se chama Frida, já mostrei aí no YouTube, linda, bichinha, vira-lata, linda. Minha companheira aqui em Brasília também, faço todo carinho com ela, entendeu? Então eu não vou me arrepender aqui e matar a minha cadela, porque ela é irracional. O que ela faz aqui, ela não tem culpa, coitada. Essa minha cachorrinha, ela caga aqui dentro do meu apartamento. Eu não consigo, às vezes, eu botei já umas coisas aí para ver, né? Mas ela caga aqui e ela mija aqui. Aí eu pego um pano, vou limpar, passo ali um produto, né, para tirar o odor. Mas ela caga aqui dentro do apartamento. Eu não vou matar minha cachorrinha porque ela caga no meu apartamento. Isso é loucura. Mas aqui não.
veja a loucura. Aqui o Deus hebreu, isso aqui é tão ingênuo, que o Deus aqui, a divindade dos cristãos, fica com ódio também das aves dos céus aqui. E também das aves na terra, não é? Deus aqui fica revoltado. Veja bem, o homem foi o único causador do problema. O homem. Só o homem é que deveria aqui ser punido. Deveria desaparecer aqui da face da terra. Mas não. O Deus hebreu aqui, nessa loucura lendária, infantil da Bíblia, o Deus aqui também fica revoltado com os animais irracionais, que não têm culpa alguma. Ele fica revoltado com os répteis, né? Com os anfíbios, com as aves aqui dos céus, porque aqui está, me arrependo de haver feito. O Deus aqui diz que tem até raiva também de ter feito os répteis, né? As aves, enfim, de ter feito todos os animais. Ele se arrepende aqui. Veja que loucura, o Deus aqui punindo seres irracionais, animais irracionais, quando somente o homem é que deveria aqui ser extinto. Pois bem, então veja o que eu disse. Em toda a Bíblia, o Deus hebreu, ele perde sua onisciência, porque essa onisciência foi colocada nele pelo povo hebreu. Só que ao escrever seus textos, derrubaram ali a onisciência do Deus criado. Então veja, ora, além disso, desse absurdo aqui, dessa irracionalidade em punir animais irracionais, que não tem culpa alguma no cartório, além dessa aberração, o Deus hebreu aqui, de novo, no versículo 8, ele se arrepende de novo. O Deus hebreu, ele se arrepende de novo. E onde está esse arrependimento novo? Veja aqui o que ele diz, ó. Disse o Senhor, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então aqui no versículo 7, o Deus hebreu está já pensando aqui em acabar com todos os animais, homem e animais irracionais, e deixar a terra sem esses animais. Veja, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal. Então aqui no versículo 7 é claro, aqui nesse momento o Deus hebreu vai acabar com todos os animais existentes na terra, deixar a terra sem os animais, apenas com as montanhas, com os rios e riachos, não é? Aqui, ó, veja bem, farei desaparecer da face da terra o homem e os animais irracionais. Correto? Muito bem. Então a intenção do Deus é essa. Só que aqui já no versículo seguinte, ó, ele já mudou de opinião. Ele não vai mais destruir nem o homem e nem os animais irracionais. Aí vem aquela lendazinha do dilúvio, né? Colocando ali um parzinho de cada animal, não é? Naquela infantilidade bíblica. Um homem, a mulher, os animais irracionais, etc. Então você vê aqui a infantilidade da Bíblia, que o Norman Geisler tenta aí ludibriar leitores bobos. Aqui o Deus hebreu, ele diz que vai fazer desaparecer, deixar a terra sem homem algum e sem animal irracional algum. Só que aqui ele já volta atrás, e isso não é pleonasmo, ele volta atrás. Aqui ele se arrepende do que disse aqui. No versículo 7, vai destruir o homem. E no versículo 8, não destruiu mais. Ele se arrependeu de ter pensado aqui em fazer desaparecer o homem. E tanto é que ele pegou aqui o Noé, que era homem, ser humano, não é? O lendário Noé, só na lenda, não é história, nunca houve Noé. Pois aqui ele pegou o Noé, juntamente com a esposa, e filhos e filhas, e genros e noras. Ele pegou aqui e colocou esses seres humanos na arca lá
do dilúvio, né? Naquela lenda do dilúvio. Então você vê aqui, que aqui mesmo o próprio Deus hebreu novamente se arrepende. Ele se arrependeu de ter feito o homem e os animais irracionais, que nada tem a ver com o problema. E depois, aqui, ele diz que vai fazer desaparecer da face da terra o homem e os animais irracionais. E não desapareceu, né? Você viu, né? Que ele pegou aí o Noé e seus familiares e também os animais irracionais, né? Os casaizinhos, não é isso? Então você vê, gente, tudo isso aqui, ó, que isso aqui não é para ser levado a sério. Isso aqui são relatos do povo hebreu que escreviam isso aqui não com a intenção de enganar ninguém, porque enganar alguém fazendo uso desses textos infantis é a maior prova de que eles escreviam isso aqui com inocência. Eles não tinham o objetivo de enganar a quem quer que seja. Tanto é que o relato é ingênuo. Uma pessoa, só mesmo uma pessoa afundada numa crença religiosa, que é a ilusão pura, para acreditar num relato tão bobo quanto esse aqui. Não é verdade? Só mesmo uma criancinha boba para ler isso aqui e dar credibilidade ao que está aqui. E pessoas religiosas equiparam-se a uma criança, porque aí é a crença religiosa. A crença religiosa, ela afasta qualquer tipo de raciocínio. Ela é uma neurose obsessiva. Por mais claro que seja, por mais clara que seja uma explicação no sentido de que isso aqui não pode ser lido assim, por mais clara, uma pessoa religiosa não aceita, porque ela está dentro de uma religião, dentro de uma ilusão, há muito tempo. Então isso para ela é uma coisa terrível. Você dizer aqui que a Bíblia é um livro bobo para uma pessoa que acredita nela, porque essa pessoa está iludida. Então é difícil isso. Para quem não está iludido, está fora, vê isso aqui com responsabilidade, que você não pode levar isso a sério. Então, resumindo o vídeo, o Deus hebreu, na lenda bíblica, criou todas as coisas e tudo era maravilhoso. Por quê? Porque ele não sabia que lá na frente tudo iria ficar perdido, né? Principalmente por causa do homem, né? E exclusivamente, melhor dizendo, por causa do homem. Só que o Deus lá ficou feliz e depois ele se arrependeu do que o homem estava fazendo. E em vez de punir o homem, né, de fazer desaparecer, como ele prometeu, o homem da face da terra, em vez de ficar só no homem, macho e fêmea, não. Resolveu destruir, resolveu matar os pobres animais irracionais, que não têm raciocínio algum, que não têm culpa alguma no cartório. Então você vê aí que o Deus punindo o homem, punindo os animais irracionais. Só que depois, novamente, ele se arrepende. Resolve agora não destruir mais o homem na face da terra. Tanto é que ele salvou Noé e seus familiares. Não é isso? Tudo isso é ingenuidade. O Norman Geisler tenta dar a essa infantilidade um ar de racionalidade. E não. Na religião, raciocínio não cabe, não entra. Religião é ilusão, é fantasia, é superstição e também enganação, óbvio. Portanto, aí vamos terminar o vídeo com Elvis Presley, Suspicious Minds. When going that way, I can you can, because I love you too much, baby. When going that way, I can you can, because I love you too much, baby. Muito obrigado.